Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nessa semana, no dia 25 de março, festa da Anunciação do Senhor, uma grande solenidade da Igreja, nós recordamos quando o anjo Gabriel veio à terra, a Nazaré, e comunicou a uma moça, uma adolescente, Maria, que ela tinha sido escolhida entre todas as mulheres para ser a Mãe de Deus. E nesse momento, quando o anjo comunica a mensagem e Nossa Senhora responde, faça-se em mim segundo a tua palavra, o Verbo se fez carne. É o que nós recordamos cada dia ao rezar o Ângelus, ao meio-dia. E ao aceitar ser a Mãe de Deus, a Virgem Nossa Senhora concebeu por obra do Espírito Santo, ficou grávida, e a partir daquele instante, Jesus Cristo já estava presente no seu ventre. Na carta aos Gálatas, São Paulo nos diz: quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher. O que significa plenitude dos tempos? Que por muitos séculos, milênios, a humanidade aguardava a vinda do Salvador. Os profetas do Antigo Testamento tinham anunciado que viria o Messias, que viria aquele que traria o perdão, que abriria para nós as portas do céu. E chega a plenitude dos tempos. Nesse dia 25 de março, 9 meses antes do Natal, quando a Santíssima Virgem concebe, o Verbo se faz carne. Deus assume a natureza humana. Deus vem até nós. Graças ao sim de Nossa Senhora. Então vamos meditar hoje nessa passagem para aprender com ela a dizermos que sim a Deus, a correspondermos àquilo que Ele nos pede cada dia. Se você quiser, depois em silêncio, na sua casa, pega o Evangelho em São Lucas, primeiro capítulo, versículos 26 a 38, e com calma, em clima de oração, medita nessas palavras para contemplar essa cena tão bela. Vamos procurar também agora olhar para essa passagem. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Quantas vezes nós já vimos essa cena representada em quadros, pinturas, nas igrejas, nos museus? Um anjo que aparece a uma moça transmitindo uma mensagem da parte de Deus. Pode ser até outra tarefa para essas semanas de quarentena. Estamos em casa sem poder fazer as atividades habituais. Procurar na internet a anunciação do anjo e contemplar tantas obras de arte que ajudam a entrar na cena, a aprender dessa passagem do Evangelho aplicando a nossa vida.
Continua São Lucas. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como vemos, essa criança que ia nascer, que o anjo anuncia, não é uma criança qualquer. É o Filho eterno do Altíssimo, de Deus Pai, que vinha ao mundo para reinar como Rei do Universo. O próprio anjo comunica como devia se chamar. Já tinha sido escolhido desde toda a eternidade o nome dessa criança. Se chamaria Jesus. Jesus, que, como diz o Catecismo da Igreja Católica, tem como significado Deus salva. Maria, ao escutar isso, tem uma dúvida. E com muita simplicidade, porque é humilde, porque não se complica à toa, pergunta: Como se fará isso, pois não conheço o homem? O que significa isso na linguagem bíblica, no original hebraico? Ela simplesmente diz: Eu não pretendo ter relacionamento íntimo com meu esposo São José, porque Deus me havia pedido antes a virgindade, e eu tinha já entregado para ele isso que ele quis. Como compaginar, como conciliar a gravidez, a necessidade de ser mãe e permanecer virgem? E o anjo esclarece: O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nada é impossível. E o anjo comunica que vai se realizar um grande milagre, algo único, nunca ocorrido na história da humanidade. Deus, através do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, agiria em Nossa Senhora e ela ficaria grávida. E para mostrar que para isso Deus tem esse poder, para Deus nada é impossível, o anjo ainda conta para Nossa Senhora que a sua prima Isabel, já idosa, estéril, que desejava muito ter um filho, ela e Zacarias, seu esposo, haviam pedido por anos a graça de ter um filho, pois ela estava grávida, também de um modo milagroso, porque para Deus nada é impossível. E diante, então, da solução do problema, já que Deus ia agir dessa forma, pensa Maria, a sua resposta é pronta, imediata. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela, termina o relato de São Lucas. Se nós nos colocamos na cena, como São José Maria sempre nos aconselhava a entrar nas passagens do Evangelho como um personagem a mais, se entramos na casinha de Nazaré com a imaginação, e vemos o anjo, e vemos Nossa Senhora, e escutamos esse diálogo, ao final, eu e você sentimos um grande alívio, uma grande alegria, porque ela disse que sim, ela aceitou cumprir a vontade de Deus. Eu até pensava que ocorrerá algo semelhante conosco daqui umas semanas, quando o governo anuncie: vencemos o vírus. O coronavírus foi destruído, todos podem sair, circular, voltar às aulas, ao trabalho, se encontrar com as pessoas, já não há perigo. E ficaremos aliviados, porque esse vírus traz certo medo, um pouco de angústia. Pois olha, com a vinda de Cristo à Terra,
foi destruído algo muito mais importante, um inimigo muito maior, que é o pecado, que é o demônio. Jesus Cristo nos liberta dos nossos pecados. Nos traz uma liberdade superior à liberdade de ir e vir. Agora não temos essa possibilidade de ir para qualquer lugar, de fazer qualquer coisa por essas circunstâncias. Mas Jesus nos trouxe a liberdade interior. Nos libertou do pecado, da escravidão do pecado. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos exatamente receber a salvação que Jesus nos trouxe, que depois morrendo na cruz, derramando o seu sangue, pagando pelos nossos pecados, Ele nos concedeu, para isso é necessário que nós queiramos, que nós confiemos nele, que nós nos aproximemos dele, que nós sigamos os seus ensinamentos, porque Deus respeita a nossa liberdade. Então vamos pensar um pouquinho agora nessa correspondência que devemos ter a Deus. Maria correspondeu plenamente, disse que sim, naquele primeiro instante e ao longo de toda a vida. Mas é preciso que eu e você também saibamos corresponder. O Papa Francisco nos dá uma dica. Comentando essa passagem da Anunciação, um tempo atrás, dizia assim: em muitas pinturas, Maria é representada sentada diante do anjo, com um pequeno livro nas mãos. Este livro é a Escritura. Assim, Maria costumava ouvir Deus e estar com Ele. A palavra de Deus era o seu segredo. Perto do seu coração, depois se encarnou no seu seio. É bonito, Maria já tinha concebido no seu coração, já tinha aceitado a palavra de Deus, lendo a Bíblia, meditando, e depois, naquele momento da Anunciação, também concebe no seu corpo, sendo a mãe de Jesus. Continua o Papa: permanecendo com Deus, dialogando com Ele em todas as circunstâncias, Maria tornou bela a sua vida. O que faz bela a vida não é a aparência, não é aquilo que é passageiro, mas o coração orientado para Deus. Contemplemos hoje com alegria a cheia de graça. Peçamos-lhe que nos ajude a permanecer jovens, dizendo não ao pecado, e levemos uma vida bonita, dizendo que sim a Deus. Sugestivo isso que o Santo Padre nos propõe. Pedir a Nossa Senhora, pedimos agora à Mãe, nos ajude a corresponder como você correspondeu, com a mesma confiança, com a mesma prontidão, com a mesma humildade, que saibamos dizer que sim a Deus, a tudo aquilo que Ele nos pede, e dizer não ao pecado. O Papa nos convida a imitar Nossa Senhora, e é o que nós queremos fazer nessa meditação, aprender com ela, olhando para essa passagem da Bíblia, para essa cena da Anunciação, que nos fala da correspondência de Maria, mas também nos ensina outra coisa muito importante, que é bom recordar nesses momentos difíceis que estamos passando. O grande amor que Deus tem por nós. São Paulo, na carta aos Romanos, diz assim: eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Impressionante. Jesus vem à Terra, se encarna, assume a carne humana, o corpo humano, se faz homem e nos traz a salvação, o perdão, quando nós éramos pecadores. Nós não merecíamos, não tínhamos direito ao amor de Deus. Não tínhamos feito nada para que Ele se entregasse como se entregou. É um amor gratuito. Isso nos ajuda a entender que mesmo quando nos afastamos do Senhor pelos nossos pecados, porque por mais que queiramos corresponder, todos somos pecadores, e de vez em quando ofendemos a Deus, Ele continua a nos amar, continua a nos oferecer o seu perdão, não cansa de nos perdoar, porque é Pai, porque tem um amor infinito por cada um de nós. Talvez alguém poderia se questionar, considerando esse amor de Deus,
mas se Deus me ama tanto, por que Ele permitiu essa pandemia? É uma pergunta boa, né? Eu acho que talvez já tenhamos nos feito ao longo desses dias, e muitas pessoas estão se fazendo. Por que Deus, sendo todo-poderoso, podia ter impedido que esse vírus se propagasse? Por que Ele deixou? Ele não nos ama? Será que esse amor é teórico? É uma boa pergunta, insisto, que pede uma resposta. Jesus está aqui no sacrário, Cristo Eucarístico. Eu sei que talvez, no seu caso, você não pode estar tão pertinho dele fisicamente, não pode ir a um oratório como esse, não pode ir à capela do Santíssimo da sua paróquia, mas pode ir com o coração. Então vem aqui, se aproxima de Cristo, olha para Ele, escondido, oculto, no Santíssimo Sacramento, e pergunta. E eu pergunto também, Jesus, por que você permitiu essa pandemia? O que você quer nos dizer? Que ensinamento quer nos transmitir? O que eu devo aprender com isso? Porque nada acontece por acaso. É Deus que conduz a história. Existe a providência divina. E Deus, no seu amor, conduz a nossa vida. De modo que, se Ele permitiu isso, tem um sentido, tem um porquê. Em silêncio, cada um de nós, fazendo oração, talvez em outro momento, escutaremos respostas de Deus, teremos luzes, entenderemos melhor também o que Deus nos está pedindo, cada um pessoalmente. Mas há uma resposta que vale para todos nós. Nós encontramos exatamente na Bíblia, quando Jesus nos fala do sofrimento. Acabamos de escutar essa passagem no capítulo 9 de São João, no último domingo, no Evangelho da Missa. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Então, Cristo nos ensina que esse sofrimento desse homem, essa cegueira, não era um castigo. Deus tinha permitido que aquele homem nascesse cego para realizar algo muito grande. Através dessa deficiência viriam muitos bens. Se nós lemos a sequência do Evangelho, entendemos porque Cristo cura o cego, faz um milagre. E através dessa cura, muitos creram em Cristo, muitos se convertem. De modo que aquilo que parecia ruim, que humanamente era ruim, uma deficiência, uma limitação grande, trazia um sofrimento, Deus se serve disso para realizar o bem. E o mesmo devemos pensar que vai acontecer agora, que já está acontecendo com essa pandemia. No último domingo, o Papa Francisco, rezando Ângelus, fez uns comentários que estão na internet. Procuremos transformar a pandemia em pandemia de oração, de compaixão, de ternura. Fazer sentir a nossa proximidade às pessoas mais sozinhas e provadas. Se nós encaramos essa pandemia como uma ocasião que Deus nos dá para praticarmos essa ternura com os outros, para ter compaixão, para crescer em vida de oração, já começamos a entender que isso pode trazer muitos frutos para nós mesmos, na nossa própria vida, para a vida dos nossos parentes, dos nossos amigos e tanta gente. Podemos demonstrar essa ternura, esse carinho, ligando para as pessoas, usando mais o telefone, para estarmos próximos, ou através de uma videoconferência, para que as pessoas nos vejam e possamos interagir ainda mais, mandando mensagens,
vivendo essa proximidade, especialmente com as pessoas mais sozinhas e provadas, diz o Santo Padre. Talvez alguém da nossa família que está meio doente, que está mais angustiada, alguma pessoa mais idosa que está sozinha. Tentar manter essa proximidade, ainda que seja através dos meios eletrônicos. E rezar, pandemia de oração, diz o Papa, rezar muito, para que através dessa pandemia muitas pessoas se convertam, muitas pessoas repensem os seus valores, o seu estilo de vida, porque tem bastante gente que vive como se Deus não existisse. E por causa disso tem uma vida vazia, e por causa disso é uma pessoa insegura, porque vem um vírus e a pessoa desarma, e fica angustiada, e parece que não, se desespera, porque não tem esperança em Deus, porque não tem confiança em Deus, porque não sabe o sentido do sacrifício. Quantas pessoas parece que vivem nos dias de hoje só atrás do sucesso, do prazer, dos bens materiais, da realização dos próprios sonhos, e esquecem de Deus. Às vezes é necessário um susto como esse, para que as pessoas acordem, para que repensem o seu modo de viver, e entendam o que realmente é importante. E por isso, nesse tempo de quarentena, se nós queremos ter paz, estar alegres, considerando que Deus nos ama, que nos olha com carinho, que Ele não vai nos abandonar agora, nesse momento, porque é nosso Pai, é preciso encontrar tempo para oração. Pandemia de oração. Isso nós conseguimos se temos um horário. A experiência mostra que quanto mais tempo temos, parece que menos tempo temos. Porque vamos deixando para depois, vamos adiando, não tem urgência, e de repente nos enganamos, e termina o dia e eu praticamente não rezei nada. Então é melhor concretizar. Por que não assistir à missa pela televisão? No site do Opus Dei, até há um subsídio, que você vai encontrar lá, 6 dicas para assistir à missa em casa. Dá umas sugestões oportunas para tirar fruto da Santa Missa mesmo, pela televisão, pela internet. Também nesse site do Opus Dei há vários artigos, vários vídeos bem interessantes que podem nos ajudar durante essas semanas. E o terço? Será que não seria uma ocasião de reunir a família todos os dias e ficar 20 minutos rezando o terço? Se alguém não gosta da oração, não é católico, muito bem, então não vamos forçar ninguém, mas talvez seja possível fazer com a mãe, com o pai ou com o irmão, e seria muito bom rezar em família. O mesmo em relação ao Evangelho. Reservar um momento, de repente, antes do almoço, depois do almoço, fixar uma hora, para ficar lá uns minutinhos em silêncio, lendo a vida de Cristo, para conhecer mais Jesus, para olhar para Ele, para meditar nas suas palavras, na sua vida, para aplicar tudo isso a nós mesmos. E que bem nos faz, como nos ajuda essa meditação. Se fizermos isso, perceberemos como essas semanas nos aproximam de Deus, como nos trazem paz interior, que nos permitirá depois dar paz, transmitir paz ao nosso redor. Viver essa compaixão e essa ternura que nos pedia o Papa Francisco. Em relação a isso, eu queria contar uma história. Eu lembrei porque faz relação a um quadro da Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. São José Maria, numa ocasião, queria dar de presente para suas filhas espirituais, que trabalhavam na administração de um centro da obra. Administração, isso é, as mulheres da obra que se dedicam profissionalmente ao trabalho do lar, a cuidar
da casa, da limpeza, da comida, da decoração, esse trabalho tão importante em todas as famílias e que algumas mulheres do Opus Dei livremente realizam com muita alegria. Pois ele queria presentear no centro da obra, numerárias auxiliares, com um quadro da Anunciação. Chamou um filho seu, pintor, bom pintor, chamado Manolo Caballero, e pediu: olha, você podia fazer um quadro da Anunciação para suas irmãs? O artista disse que sim, passou uns dias trabalhando na obra e depois procurou o fundador e entregou o quadro. São José Maria viu que era um quadro muito bonito, ficou admirado, mas intuiu que as suas filhas talvez não gostassem totalmente, mas agradeceu, não disse nada, levou para elas, deu o presente e elas agradeceram, acharam muito bonito, mas pediram uma correção, um retoque, explicando: padre, não tem chão, o quadro não está terminado, Nossa Senhora está flutuando. O artista tinha um estilo, como todo artista, e tinha feito daquele jeito, só que elas não gostaram. Então ele falou assim: tá bom, eu vou pedir para ele fazer um retoque e fazer um chão mais visível. Chamou o seu filho, explicou para ele. A verdade é que ele fez uma cara um pouquinho assim de desgosto, mas por consideração disse que ia dar uma mexida no quadro. Ficou lá um tempo, voltou, entregou o quadro já com uns rabiscos, uns riscos indicando que havia lá um piso ainda pouco definido. Nosso padre recebe, agradece, volta a procurar a administração, entrega para elas e mais uma vez elas reclamam. E pedem: padre, nós queremos uma coisa bem realista, um chão nítido, talvez vermelho, algo que se veja que Nossa Senhora está estável, está pisando, porque aqui do jeito que está não fica claro. Aí o São José Maria já ficou um pouco mais constrangido, porque os artistas também não gostam que se indique muitas coisas para os seus quadros, para aquilo que fazem, e precisava pensar bem nas palavras para que ele não ficasse chateado. Então ele chama o pintor e com muito carinho explica para ele: meu filho, as suas irmãs da administração ainda não estão satisfeitas, porque elas querem que fique mais nítido o chão da casa. E você há de convir comigo que de chão elas entendem mais do que ninguém. E com esse argumento ele se deixou dobrar, e aceitou fazer o que elas queriam, porque viu também o carinho do São José Maria e foi humilde. Realmente elas entendem que chão, elas que deixam o chão brilhando e que são artistas da casa, e por isso, sem ficar chateado, fez o que elas pediram. Eu penso que isso é ternura, isso é compaixão, o que o Papa Francisco está nos pedindo. Nessas semanas nós teremos uma convivência mais próxima com as pessoas da nossa casa. Poderia ter atritos, poderíamos discutir, poderíamos não compreender as pessoas porque são diferentes, ou porque é mulher, ou porque é criança, ou porque é idoso, ou porque tem um temperamento, um modo de ser que não coincide com o nosso. Que bom se nós imitássemos essa atitude do São José Maria, de dialogar, ir pouco a pouco, não bater de frente, encontrar um equilíbrio, um meio termo, até a hora que se chegue num consenso. E se pode fazer isso se tivermos compaixão, se nos colocarmos no lugar dos outros. Isso é, nas circunstâncias das pessoas, e tentando entender a sua cabeça, o seu modo de ver, e falando com jeito, e assim, para
praticaremos a caridade. Para terminar nossa meditação, eu pensei numa palavra, porque penso que é algo que todos nós precisamos nessas semanas e que Deus nos pede. A palavra é otimismo, ou, se você quiser, esperança. E por que teremos otimismo diante de uma tragédia, de uma situação tão preocupante? Porque esperança se estamos sofrendo? Exatamente por tudo que consideramos. Porque Deus se fez carne. Porque Deus provou o seu amor. Porque Deus continua a nos amar. Porque se Ele está permitindo essa situação, Ele trará muitos bens para nós e para os outros através desse momento difícil. É o otimismo da fé, que nós conseguiremos se soubermos olhar para a Anunciação. Se nesses dias meditarmos mais vezes nessa cena, aprendendo com Nossa Senhora a olhar para Deus, a confiar em Deus, a deixar-se conduzir pelo Senhor. Eu sei que nós não temos nessas semanas, vocês, eu por ser sacerdote celebro a missa todos os dias, eu ofereço essa missa por cada uma de vocês, por cada um de vocês, porque sei que não podem, participar da missa, porque as igrejas estão fechadas, mas sim que nós podemos, com o coração, receber Jesus, todos, fazer uma comunhão espiritual. Agora mesmo, você pode também visitar Cristo no sacrário e dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, e pedir para Ele forças e colocar aos pés de Nosso Senhor as suas preocupações e pedir para que proteja a nossa família, proteja os nossos amigos, proteja toda a humanidade e que dê paz para cada um de nós, para que saibamos viver essas semanas sem ansiedade, sem tristeza, confiando em Deus. Se fizermos isso, ao final desse período, quando voltarmos às nossas atividades habituais, voltaremos de um modo novo, porque teremos crescido no amor a Deus. Essa pandemia de oração fará que estejamos mais próximos do Senhor. Teremos crescido no amor aos outros, através dessa pandemia de compaixão e de ternura. Termino com umas palavras de São José Maria, número 481, do livro Sulco. Come namora a cena da Anunciação. Maria, quantas vezes temos meditado nisso, está recolhida em oração. Aplica os seus 5 sentidos e todas as suas potências na conversa com Deus. Na oração, conhece a vontade divina e, com a oração, converte-se em vida da sua vida. Não esqueças o exemplo de Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.